Seja bem-vindo ao primeiro episódio do Orotalks, Novas Fronteiras da Odontologia. Meu nome é Soraya Maniche, sou dentista há 25 anos, mestre em periodontia e professora universitária. O meu objetivo nesse podcast é divulgar e ampliar tudo o que você sabe e o que não sabe sobre a boca, como ela pode estar impactando a sua saúde. Hoje eu vou contar como eu entrei para a integrativa. Todo mundo me conhece, eu amo cães. Quando eu tive meu segundo filho, a minha caçula, na verdade, quando ela fez 5 anos, eu decidi que já era hora da gente adotar um cãozinho. Escolhemos a raça perfeita, entramos em contato com o canil, com quem vendia essa raça. Tinha que ser uma raça que não soltasse pelo, que não latisse, que gostasse de criança, que gostasse de apartamento, que também gostasse de nadar, que meus filhos gostavam muito de brincar na água. E a gente chegou nessa raça específica. Então foi uma cadela muito esperada e programada, se a gente pode falar assim. Aos 2 anos, a Sky começa a passar mal, começa a evitar comida, ela fica apática. E dentre várias indas ao veterinário, ninguém sabia o que ela tinha, e até que eu fui para Lages fazer biópsia. No corpinho dela a gente fez 3 biópsias, e um dia depois chegou o resultado. Era um sarcoma histiocítico. Esse é um tipo de tumor que é raro, agressivo e fatal para a maioria dos cachorros. 90% dos cães que têm o diagnóstico desse sarcoma histiocítico, eles falecem nos primeiros 30 dias. E o resto falece em até 3 meses após o diagnóstico. Então, olha como é que a espiritualidade trabalhou tão certinho na minha vida. Não tinha químio, não tinha cirurgia, era uma doença que não tem cura. O que eu fiz? Então, eu vou dar a melhor qualidade de vida para minha cadela até que ela falecesse. E com 2 anos e 8 meses, a gente começou a modificar o estilo de vida da minha cadela. Então, se antes ela comia ração, a gente optou por uma comida natural. Se antes eu dava o antipulga para ela de 3 em 3 meses, para uma cadela que morava quase que 80% da vida dela em apartamento, se eu dava de 3 em 3 meses o antipulga, eu parei de dar. Se antes eu dava vacina todo ano, eu tinha que fazer exames para saber se ela tinha anticorpo suficiente para poder manter o esquema vacinal, de pelo menos de 2 a cada 2 anos ou a cada 3 anos. E assim, a minha cadelinha, a Sky, ela foi melhorando. Ela foi aceitando as comidas, ela começou a brincar, ela ficou mais animada e a gente pensou, poxa, esse negócio está dando resultado. E com toda essa experiência, o que eu comecei a ver? O terreno biológico. Na integrativa, a gente parte do pressuposto que existe, cada um carrega consigo um terreno biológico. O que seria esse terreno biológico? As suas células, elas são impactadas pelo modo como você vive. Por exemplo, quando eu falei de alimentação, o que é o alimento para o nosso corpo? É energia vital. Se a gente pega um alimento processado, que energia vital que esse alimento processado traz para a gente? Nenhuma. Nenhuma. Não tem energia vital nesse tipo de alimento. Então, uma das coisas mais importantes é mudar em relação a alimentos ultraprocessados ou alimentos processados para uma alimentação viva, que te traga energia vital. Essa foi a primeira mudança que a gente fez e que a gente evidenciou uma melhora substancial na vida dela. Segundo, quando eu falo de antipulga, eu não estou falando que ninguém deveria usar antipulga. Não, tem cachorro que vai conseguir metabolizar esse antipulga e tudo vai dar certo. Mas no caso da minha cadela, ter dado de 3 em 3 meses antes esse antipulgas para ela, sobrecarregou o corpo dela. Então, no caso dela, esse foi o gatilho maior. A primeira coisa, então, que a gente entende é qual foi o gatilho para que você desenvolvesse uma doença.
Então, no caso da Sky, foi o antipulgas. Na época, isso faz 8 anos, gente. Na época, eu comecei a estudar bastante o que aquela substância poderia fazer no corpo do animal. E a gente tem a mania de seguir o fluxo, de fazer as coisas que todo mundo faz sem pensar. E lá naquela vez que eu comecei a estudar sobre a substância, o que eu entendi? Que primeiro, a pulga, para ele ser antipulga, a pulga tem que picar o animal e assim ela morrer. E o que eu estava fazendo com a minha cadela? Então eu estava envenenando a minha cadela para depois envenenar a pulga, porque a pulga só morria se ela picasse a minha cadela. E aí caiu a primeira ficha. Será que o que a gente está colocando para dentro? Será que a gente não está se intoxicando e assim aumentando a chance de desenvolver doenças? Essa é uma área, a homotoxicologia é uma área muito importante quando a gente pensa em terreno biológico. Todas as intoxicações que a gente tem no dia a dia, seja maquiagem, muito para as mulheres eu estou falando agora, seja maquiagem, seja esmalte, seja produtos de uso pessoal, tudo que a gente coloca no corpo tem um impacto. E a gente entende o adoecimento como um copo d'água. Imagina seu copo, você nasceu com um copo vazio. E aí, a cada desafio que você vai vivendo, você vai colocando uma gota. Cada ano uma gota, cada mês uma gota, cada gripe, cada infecção, uma gota. Cada coisa que você coloca no seu corpo que te intoxica, mais uma gota. E aí o copo transborda. É quando a gente tem a manifestação da doença. Quando eu falo em manifestação da doença, eu não estou falando só de intoxicação. Eu também tenho que lembrar dos papéis das infecções subclínicas. O que são infecções subclínicas? E é aí que a odonto entra. E é aí que a gente tem que destacar o papel dos dentes na saúde. Infecção subclínica são infecções, o micro-organismo está ativo no corpo, mas ele não está causando uma doença diretamente. Por exemplo, Epstein-Barr vírus. Quase todos temos o vírus do Epstein no nosso corpo. É o vírus do herpes. Se o Epstein-Barr está ativo no seu corpo, você desenvolve a mononucleose infecciosa. Se ele não está ativo, ele está lá dentro, mas ele ainda está causando, disparando algumas ações do seu sistema imune. Isso quer dizer que o seu sistema imune fica o tempo inteiro ativado na presença dele, mesmo que ele não esteja causando a doença diretamente. Vou falar agora de dentes. Quando a gente faz um tratamento de canal, o tratamento de canal é ótimo para remover dor, ótimo para manter dentes, né, aumentar a sobrevida dos dentes em boca. Mas é uma condição na qual o dente que antes tinha uma estrutura de defesa, ele tinha artéria, vênula, ele tinha nervo, que agora não tem mais. Essas arteríolas, elas serviam como meio de defesa, porque elas traziam células de defesa do seu sistema imune para qualquer coisa que acontecesse ali. Só que a partir do tratamento de canal, você remove essa defesa. E a gente sabe que não existe sanitizar, esterilizar um dente pós-tratamento de canal. Sempre ficam alguns micro-organismos ali. E então, o corpo fica vigilante. O corpo fica o tempo inteiro tentando controlar para não desenvolver uma infecção naquele local. Só que a gente pega Covid, a gente pega influenza, a gente dorme mal. Então, a partir do momento que o corpo deixa de ficar vigilante, ele foi apagar um incêndio e deixa de vigiar aquela futura provável infecção, aquilo começa a se desenvolver. E o que é mais importante? A infecção crônica, depois de um tratamento de canal, raramente dói. Então, você tem uma infecção que está ativando todos os seus mediadores inflamatórios e não dói. Então, a pessoa
demora a saber que ali tem uma janelinha. Eu costumo falar que tem uma torneirinha de inflamação que pinga durante todo dia, todos os meses. E aí, ao final de vários anos, a gente consegue ver uma infecção dentro do osso. E a gente sabe que essa infecção não fica dentro do osso. O mesmo sangue que passa lá em cima, ele passa no dedão do seu pé. O que eu aprendi durante essa jornada com o tratamento da Sky? Eu esqueci de falar. A Sky foi diagnosticada aos 2 anos e 8 meses, e hoje ela tem 11 anos. Hoje ela está saudável, hoje ela come normal, ela faz todas as suas necessidades normalmente, ela passeia e ela brinca. Então, a cada ano que passa, a gente é testemunha do quanto que a modificação do estilo de vida, ela pode retroceder um estado de doença. Quando eu falo estado de doença, também eu tenho que mencionar a deficiência de micronutrientes. Alguns de vocês podem pensar, Soraya, mas a gente comendo bem, a gente já não consegue ter o mínimo de micronutrientes para a gente permanecer saudável? E aí eu lembro a vocês que todo o solo, ele já está exaurido. Por mais que o agricultor faça o adubo desse solo, a gente tem um desgaste da planta, do próprio terreno, e a gente não tem mais sabe aquela tabela de mínimo de nutrientes que tinha, por exemplo, em 100 gramas de laranja, a gente tinha X de vitamina C. Hoje, essa tabela já não corresponde mais. Lembrando, essa tabela, gente, ela foi feita em 1980. Não existe agora uma tabela atualizada. Então, teoricamente, a gente tem que, óbvio, a gente tem que comer alimentos, comida de verdade, mas muitos de nós vamos precisar em algum momento de suplementação. E quando se fala em suplementação, vários pacientes já chegam até mim no consultório e relatam, Soraya, já estou tomando vitamina D. Já ouviram falar também que suplementação de vitamina C é bom. Mas existe a lei do mínimo. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nisso, considerassem que todos nós somos regidos pelas mesmas ordens, que seria a lei de Liebig. É uma lei da agronomia, que preconiza o seguinte, a maior produtividade da planta é dada pela tábua mais baixa. O que isso quer dizer? Não adianta você suplementar, por exemplo, vitamina C, se a sua deficiência não for de vitamina C, que sua tábua já está alta. Então, você vai suplementar o que você tem deficiência, por exemplo. Então, a gente avaliou que você tem deficiência, por exemplo, de ferro. Tá, então, a suplementação de ferro vai fazer diferença na sua vida. E não, por exemplo, uma suplementação de vitamina D, que é o que você estava tomando. Então, essa é a lei do mínimo. E para você ver, né, todos os seres vivos, eles são regidos por uma mesma lei. E o processo de adoecimento também obedece ao sistema nervoso autônomo. Quem nunca ouviu falar do sistema nervoso ativado, aquele sistema simpático ativado de luta ou fuga? A gente sempre teve isso no colégio, né? Então, quem esqueceu, eu posso dar uma relembrada aqui. A gente tem 2 tipos de sistema nervoso autônomo. Um é simpático e o outro é parasimpático. O simpático, a gente só ativa quando a gente está caçando, está querendo comer, ou a gente é a própria comida. Então, a gente vai se preparar para lutar ou para fugir. Agora, a gente tem, por outro lado, o sistema nervoso parasimpático, que é aquele sistema que a gente deveria conviver com ele o tempo inteiro, que é o sistema do relaxamento, de não luta ou fuga. E recentemente, nas últimas décadas, está cada vez mais crescente a ativação do sistema nervoso simpático. Isso quer dizer o quê? Que a gente está ativando esse sistema de luta ou fuga 24 horas por dia, 30 dias por mês, 365 dias por ano.
E isso não é biológico, isso não é fisiológico. O nosso corpo entra em exaustão. Então, o processo do adoecimento é acelerado pela ativação do sistema nervoso simpático. E o que a gente deve fazer? Então, eu joguei essa bomba no seu colo. Você está o tempo inteiro lançando adrenalina, produzindo e secretando adrenalina e cortisol. Falei que o tempo inteiro a gente não aguenta, o nosso corpo entra em exaustão. O que a gente pode fazer? Primeiro, se policiar em relação ao uso de telas. Esse é o primeiro passo. Segundo, se eu tenho... Vou voltar um pouquinho, vamos falar um pouquinho do sistema elétrico do cérebro. Quando a gente está muito no sistema nervoso simpático, se a gente fizer um eletroencefalograma, a gente tem vários picos, né? Muito ativo. E o que a gente pode fazer para trazer esse sistema cerebral elétrico muito ativo? A gente pode respirar, fazer o básico. Quantos de nós temos respiração curta? Quantos de nós ativamos a respiração diafragmática, que é aquela que vai ativar o sistema nervoso parasimpático e trazer você, retornar você para um estado de relaxamento, de menos cortisol? Outras maneiras da gente ativar o sistema de relaxamento, além da meditação, além da respiração, seria cantar, dançar, fazer escalda-pés, sabe? Aquela coisa lá do tempo das vovós, que a gente não levava em consideração, e hoje já temos pesquisa recomendando que o escalda-pés, que seria mergulhar o seu pé em água 40 graus, com 2 colheres de sal grosso, ficar ali por 20 minutos. Obviamente, se abster de toda a tecnologia, ficar ali, depois secar o pé e colocar uma meia e dormir, isso ativa o seu estado de relaxamento. Então, a gente já falou de intoxicações, a gente já falou de comida de verdade, a gente já falou de infecções subclínicas. Tudo isso sendo mais uma gota no seu copo, fazendo com que ele transborde e que manifeste a doença. Sistema nervoso simpático também seria uma grande gota nesse copo. Agora eu vou falar do último fator que faz a gente adoecer, tanto quanto esses fatores biológicos, que são os seus pensamentos, emoções, propriamente ditas. Não é o caso da minha cadelinha, mas o que eu vejo na clínica é justamente o fator emocional que tem trazido mais impacto no adoecimento. É claro, então a gente vai pensar realmente nos outros fatores que estão contribuindo para o processo, mas o que eu mais vejo é que o fator predominante é o emocional. E aí eu trago algum conhecimento do professor Joe Dispenza que nos lembra o seguinte, que nós, seres humanos, pessoas mortais, a gente tem a mania de ficar remoendo sentimentos. A gente pensa, 90% do que a gente pensa hoje foi o que a gente pensou ontem. E todo pensamento, ele gera um sentimento. E esse sentimento, ele deflagra algumas produções de neurotransmissores. E esses neurotransmissores, eles podem vir a ser negativos. Por exemplo, se eu tenho um pensamento que meu dia vai ser difícil, ou que a minha vida está estagnada, e eu tenho esse pensamento, ele vai gerar um sentimento. E esse sentimento vai gerar alguns neurotransmissores. E esses neurotransmissores vão conversar com todas as suas células, modificando o ambiente que elas estão inseridas, predispondo-as a um maior adoecimento. O que eu quero dizer com isso? Que a gente tem que se policiar em relação aos nossos pensamentos e sentimentos. Porque é onde que eu não consigo, como dentista, eu não consigo entrar nessa questão das doenças autoimunes. Não, a gente atende muito paciente com gengivite descamativa, líquen plano, pênfigo vulgar,
que são doenças que acometem os tecidos moles, né, gengiva, lábio, bochecha, e que trazem muito desconforto para esse paciente. Se a gente não tocar nessa gota que fez esse paciente adoecer, a gente não consegue a remissão ou a melhora dessa doença. Então, sendo dentista, a gente tem também que prestar atenção em todos os processos desse adoecimento e fazer os encaminhamentos necessários. E qual que é a conclusão disso tudo? O perfil das pessoas que conseguem melhorar de doença autoimune, conseguem melhorar a remissão de câncer, é o mesmo. Geralmente elas me falam o seguinte: Soraya, eu sou uma outra pessoa. Quando a pessoa, então, ela identifica um perfil que antes, esse perfil estava levando com que ela desenvolvesse doença, ela identifica todos os passos e tenta fazer o contrário. Então, se aquela Soraya antes estava me levando para um adoecimento, para eu fazer o caminho contrário, isto é, resgatar a saúde, eu tenho que ser uma outra Soraya. Eu tenho que comer melhor. Eu tenho que ter um sono de qualidade. Eu tenho que prestar atenção o que eu coloco para dentro, seja de alimento, seja de pensamento. E aí eu vou poder resgatar a minha saúde. E assim terminamos o primeiro episódio do Orotalks. Encaminhe esse conteúdo para uma pessoa que você sabe que vai se beneficiar com essa conversa. Afinal, não existe saúde sem ter uma boca saudável.